Bem-vindo ao Futebol Oculto. Hoje você vai descobrir como Flamengo e Grêmio se tornaram peões em um jogo de poder internacional. Enquanto a torcida gritava no estádio, milhões eram negociados em cofres suíços, contratos secretos e mãos invisíveis. Não era futebol. Era poder. Era dinheiro. Era um jogo jogado por quem nunca pisou em campo. Durante anos, o torcedor acreditou que o futebol era decidido dentro de 4 linhas, que títulos nasciam de dribles, gols, táticas e craques, que o escudo, a camisa e a paixão eram suficientes para explicar vitórias e derrotas. Mas enquanto a arquibancada vibrava, chorava, cantava e se emocionava, havia um segundo futebol, silencioso, invisível e muito mais poderoso, sendo jogado longe das câmeras, longe dos estádios, longe do povo. Um futebol decidido não por talento, mas por contratos, cifras, influência e ambição. Um futebol subterrâneo que tinha um nome quase desconhecido no Brasil, International Sport and Leisure, a ISL. A ISL surgiu na Suíça, com uma visão que ninguém mais tinha percebido. O futebol deixava de ser apenas paixão e se tornava um negócio global. Enquanto dirigentes brasileiros ainda conduziam clubes como quem administra um clube social, a ISL já agia como um conglomerado multinacional. Ela não possuía estádio, torcida ou camisa. Possuía algo muito mais valioso: os direitos comerciais do futebol mundial. Era a ISL quem intermediava patrocínios, quem vendia transmissões internacionais, quem negociava campanhas publicitárias e contratos gigantescos ligados à Copa do Mundo. O futebol podia ser jogado no campo, mas o dinheiro passava pelas mãos da ISL. Antes de a ISL entrar nos bastidores do futebol mundial, tudo começou com um homem pouco conhecido pelo público, mas decisivo para a história do esporte: Horst Dassler. Alemão, herdeiro da Adidas e considerado o pai do patrocínio esportivo, Dassler foi o primeiro a enxergar que o esporte deixaria de ser apenas competição e emoção para se tornar um negócio global. Ele idealizou a criação da International Sport and Leisure, uma empresa feita para controlar direitos comerciais, transmissões e patrocínios de grandes eventos. A ISL nasceu com essa visão corporativa. Quem controlasse o dinheiro do esporte, controlaria o próprio esporte. Após sua morte, seus homens de confiança levaram adiante essa estratégia, e a ISL se tornou a engrenagem invisível que movimentaria bilhões nos bastidores do futebol. Na época dos fatos, o topo dessa máquina financeira estavam 2 homens quase desconhecidos do público comum: Heinz Schurtenberger, presidente mundial da ISL, executivo suíço frio, corporativo, especialista em marketing global, o cérebro financeiro; e Jean-Marie Weber, presidente do conselho, ex-assistente do magnata Horst Dassler. E Jean-Marie Weber era um operador de bastidores, articulador silencioso, posteriormente envolvido em investigações na Suíça por fraudes e falsificações, a mão política. Juntos formavam uma dupla perfeita. Um pensava a estratégia, o outro abria portas. E a porta mais importante de todas era a FIFA. No período crítico dessa história, a FIFA era comandada oficialmente por um suíço chamado Joseph Blatter, um político calculista, habilidoso, discreto, que assumiu a presidência em 1998. Mas, por trás dele, havia a sombra gigantesca de um brasileiro: João Havelange. Havelange havia presidido a FIFA nos 24 anos antes de Blatter e a transformado em um império econômico mundial. Ele entendeu antes de todos que poder era construído com votos e que votos no futebol institucional eram conquistados com dinheiro, influência e alianças estratégicas. Foi sob sua gestão que a FIFA deixou de ser apenas uma federação esportiva para se tornar uma máquina política bilionária. Quando Blatter assumiu o cargo, Havelange não deixou o poder, deixou apenas a cadeira. Continuou atuando nos bastidores como mentor, conselheiro e articulador silencioso. A dupla funcionava assim: Blatter comandava com a caneta, Havelange comandava com a influência. E dentro desse tabuleiro, a ISL foi mais do que parceira, foi financiadora.
Investigações futuras revelariam que a ISL pagou milhões em propinas e pagamentos ocultos a dirigentes ligados à FIFA, para garantir contratos e vantagens comerciais. A troca era simples. A FIFA ganhava poder, a ISL ganhava dinheiro e ambos se fortaleciam mutuamente. Mas para consolidar esse império global, faltava conquistar um território essencial: o maior celeiro de paixão e talento do planeta, o Brasil. Nos anos 1990, o futebol brasileiro vivia uma crise gigantesca. Clubes enormes tinham cofres vazios, dívidas impagáveis, salários atrasados, estruturas falidas. E nesse cenário de caos financeiro, surgiu a Lei Pelé, permitindo pela primeira vez que empresas privadas participassem da exploração econômica dos clubes. A lei proibia o controle acionário direto, mas abriu espaço para parcerias comerciais profundas. Foi a brecha perfeita. A ISL entrou no Brasil não como investidora, mas como dominadora. Dois gigantes se tornaram sua vitrine e seu laboratório: Flamengo e Grêmio. O Flamengo foi o primeiro grande alvo. Com a maior torcida do país, visibilidade máxima e dívidas astronômicas, era o terreno ideal. Em 1999, o Flamengo assinou com a ISL um contrato de cerca de 15 anos e aproximadamente 80 milhões de dólares. A empresa prometeu transformar o clube no número 1 do Brasil e um dos 10 maiores do mundo. O projeto também previa a construção de um estádio que seria custeado pela empresa, além da compra do Fla-Barra, onde o time treinava, e para criar essa imagem de grandeza, desembarcou no clube uma constelação de craques: Petkovic, Gamarra, Edilson, Alex, Denilson. E ainda tinha as pratas da casa Juan, Atirson, Júlio César, o jovem Adriano, que ainda não era imperador. O time virou espetáculo, virou propaganda, virou manchete. O Maracanã virou palco de euforia. A imprensa falava em super time. Mas nada daquilo era altruísmo. O Flamengo não estava sendo financiado, estava sendo usado. Era a vitrine internacional da ISL. Quanto mais forte o Flamengo parecesse, mais poderoso o Brasil se tornava dentro da FIFA. E mais forte ficava o círculo Blatter-Havelange. Enquanto o Flamengo brilhava no Rio, o Grêmio se tornava o segundo braço da operação. Em 2000, o clube assinou o maior contrato comercial de sua história, tão importante que Schurtenberger e Weber vieram pessoalmente firmá-lo. A ISL assumiu licenciamento, marketing, direitos de mídia e exploração comercial. O Grêmio contratou o zagueiro Marinho, tirou o técnico Emerson Leão do arquirrival Internacional, arrancou Zinho e Paulo Nunes do Palmeiras e buscou reforços no exterior. Importou o centroavante argentino Gabriel Amato da Escócia, o volante Astrada, que na época era o recordista de títulos com a camisa do River Plate. O Grêmio gastou como milionário, mas com dinheiro que não era seu. A dependência estava formada. Flamengo e Grêmio passaram a ser chamados nos bastidores de primos ricos, sustentados pelo mesmo mecenas invisível. O que ninguém percebia era o mecanismo real. A ISL investia não por amor ao esporte, mas por interesse político. A fórmula era devastadora. Fortalecer Flamengo e Grêmio fortalecia a CBF. Fortalecer a CBF fortalecia a FIFA. Fortalecer a FIFA fortalecia Havelange. Fortalecer a Havelange fortalecia os contratos da ISL. Era um circuito fechado de poder. E é aqui que entra o terceiro vértice do sistema, Ricardo Teixeira. Genro de João Havelange, presidente da CBF por mais de 2 décadas, Teixeira era o elo direto entre o Brasil e a cúpula da FIFA. Ele controlava o futebol brasileiro como um governador controla um território. Elegia federações, articulava bastidores, negociava direitos, mantinha alianças e garantia que os interesses do eixo Blatter-Havelange continuassem intactos. Enquanto Blatter governava o futebol do mundo e Havelange articulava dos bastidores, Teixeira governava o futebol do Brasil. Era uma engrenagem perfeita, o presidente global, o mentor invisível e o herdeiro nacional. Enquanto o torcedor via craques, o sistema via votos, influência e mercado.
Flamengo e Grêmio achavam que estavam sendo salvos, mas estavam sendo capturados. O dinheiro da ISL não era investimento, era coleira. No exterior, a ISL desmoronava. Romperam um gigantesco contrato com a ATP, Associação de Tenistas Profissionais, alegando prejuízo de 40 milhões. Parceira também da FIFA e da Federação Internacional de Atletismo, IAAF, alegava amargar um rombo de 300 milhões. Em meio a badaladas demissões de executivos, interrompeu repasses aos clubes brasileiros a partir de dezembro de 2000, ou seja, um ano depois da assinatura dos contratos. Paralelamente aos processos de divórcio, a ISL era investigada na CPI do futebol no Senado. Houve denúncia de evasão fiscal. Investigações indicaram à época que foram depositados 2 milhões de reais nas Ilhas Virgens Britânicas para a compra de Petkovic pelo Flamengo. E então veio o ponto de ruptura. A ISL, por trás do glamour, estava quebrada. Sustentava contratos gigantescos com empréstimos maiores ainda, apostando que novos negócios pagariam os antigos. Era um castelo construído sobre vento. Os repasses começaram a atrasar, primeiro no Grêmio, depois no Flamengo. As explicações ficaram vagas, as reuniões ficaram tensas, e em 2001 a bomba explodiu. A ISL declarou falência. Foi o colapso de um império invisível. E junto com a falência vieram à tona documentos explosivos, registros de pagamentos secretos, transferências internacionais, propinas e contratos ocultos. A conexão estava escancarada. ISL, FIFA, CBF, clubes. Flamengo e Grêmio eram peões descartáveis. O Flamengo mergulhou no caos. Os salários atrasaram. O orçamento despencou quase pela metade. A política interna implodiu. O presidente rubro-negro Edmundo dos Santos Silva sofreu impeachment. Foi afastado acusado de improbidade administrativa. A parceria, que deveria durar 15 anos, durou pouco mais de 15 meses e deixou um abismo financeiro. O sonho virou pesadelo. O espetáculo virou ruína. O Grêmio afundou ainda mais e chegou a comprometer o patrimônio gremista. Sem os repasses suíços com dívidas acumuladas e contratos inflados, entrou em uma espiral que resultaria, anos depois, no rebaixamento à Série B, um trauma histórico. A maior parceria da história do clube virou tragédia. E então, o silêncio tomou conta. Nenhum dirigente falou, nenhum executivo explicou, nenhuma entidade assumiu. Blatter não explicou. João Havelange não se responsabilizou. Ricardo Teixeira não se pronunciou. Porque se um caísse, todos cairiam. A verdade não derrubaria um culpado, derrubaria o sistema inteiro. O sistema se protegeu, documentos desapareceram, processos foram abafados, o passado foi enterrado. Flamengo e Grêmio se reconstruíram com o tempo, voltaram a levantar taças, voltaram a vencer, mas carregam uma cicatriz invisível, a de terem sido peças, nunca protagonistas, em um jogo que nunca foi sobre futebol. Foi sobre poder. E no fim, resta a verdade brutal. No futebol moderno, o gol não decide nada. O dinheiro decide tudo. Quem controla o dinheiro controla o clube. Quem controla o clube controla a federação. Quem controla a federação controla o país. Quem controla o país controla o jogo. E durante anos, esse controle esteve nas mãos de 3 nomes: Joseph Blatter, João Havelange e Ricardo Teixeira. O presidente, o mentor, o herdeiro, o trio que comandou o futebol do mundo, enquanto Flamengo e Grêmio pagavam a conta. Porque nesse jogo, o campo nunca foi o palco, foi apenas o disfarce. E se uma empresa desconhecida controlou clubes, federações e milhões sem chutar uma bola? Imagine o que mais está escondido. Esse foi só um capítulo do Futebol Oculto. Se inscreva no canal, ative as notificações e prepare-se para a próxima investigação, porque existe uma história ainda maior, ainda mais rica e ainda mais perigosa esperando para ser revelada.